4 novos radares de velocidade irão começar a funcionar em Governador Valadares. A partir de hoje, segunda-feira, 4 novos radares de velocidade começarão a funcionar em Governador Valadares, nos bairros Castanheiras, Altinópolis, Vila Rica e Vila Bretas. Após a aferição, os equipamentos entram em operação com o objetivo de controlar a velocidade dos condutores e aumentar a segurança no trânsito. Encerra hoje o prazo para que os partidos realizem convenções para as definições de candidatos. Em Governador Valadares, o Partido dos Trabalhadores lançou o deputado federal Leonardo Monteiro na disputa pela prefeitura, tendo o doutor Luciano, do PDT, como vice. A convenção aconteceu no dia 21 de julho. No mesmo dia, o Mobiliza realizou convenção para oficializar a chapa formada pelos empresários Robson Natal e Marli Neto. No último sábado, os republicanos oficializaram a candidatura de Renato Fraga para prefeito, em convenção na Câmara de Valadares, com coligação de 11 partidos. O pré-candidato a vice na chapa ainda não foi definido. Neste momento, acontece a convenção do PL, em um auditório no centro da cidade, com a ausência do pré-candidato, o deputado estadual Coronel Sandro, internado em BH após um princípio de AVC. A chapa tem como vice o ex-deputado e ex-prefeito José Bonifácio Mourão. As coligações têm até 15 de agosto para registrar os candidatos a prefeito, vice e vereador na Justiça Eleitoral. E fique agora com as informações esportivas com Osmar Xavier. Ei, Júlia, um abraço, boa noite para você e para quem está acompanhando o Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Vamos falar um pouco de esporte aqui na TV Rio Doce, destacando primeiro o Campeonato Brasileiro, é claro, começando com o Cruzeiro, que está em campo neste momento, fechando a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O time comandado pelo técnico Fernando Seabra, com a volta de Zé Ivaldo, está buscando a 3ª colocação na tabela de classificação. Os resultados de final de semana ajudaram, mas para isso o Cruzeiro vai ter que manter o 100% de aproveitamento como mandante, mesmo jogando fora de casa, jogando em Cariacica contra a equipe do Fortaleza. Cruzeiro está jogando no Espírito Santo exatamente porque a gestão anterior vendeu alguns mandos de campo da equipe celeste no Campeonato Brasileiro. Só que a nova gestão, comandada pelo Pedro Lourenço, não conseguiu reverter nem este jogo contra o Fortaleza e nem o jogo contra o São Paulo, que vai acontecer no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Amanhã, no Toque de Letra, a gente tem detalhes sobre esse duelo do Cruzeiro que está em campo neste momento contra a equipe cearense. Voltando lá atrás, o Atlético acabou sendo derrotado no sábado. Jogando em Criciúma, Santa Catarina, perdeu por 2-1 para o Tigre. Este resultado deu um abalo na equipe do Atlético, até porque o time vinha de uma boa sequência no Brasileirão. Eram 4 jogos sem perder, além do empate na Copa do Brasil. A derrota, por enquanto, manteve o Atlético na posição número 9 da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Por falar nela, vamos dar uma olhada aí na tabela? Então, neste momento, esta é a situação. Com o jogo do Cruzeiro em andamento, o Cruzeiro figurando na 5ª colocação, como eu disse, pode assumir a 3ª colocação. Se vencer o Fortaleza, ultrapassa o próprio time cearense, que está à sua frente em 4º lugar, e ultrapassa o Palmeiras, que empatou na rodada diante da equipe do Internacional. Então, essa é a situação celeste no momento. E o Atlético, como você está vendo aí, na 9ª colocação do Brasileirão, mesmo com a derrota diante da equipe do Criciúma. As duas equipes agora voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado. E sabe o que vai acontecer? É o duelo entre os dois, que vai ser no Mineirão, em Belo Horizonte. Agora, o mando de campo é da equipe celeste. No jogo do turno, o Galo venceu por 3-0 na Arena MRV, na capital de todos os mineiros. Só que antes do clássico, o Atlético tem jogo decisivo pela Copa do Brasil diante da equipe do CRB. Na partida de ida, empate em 2-2. Novo empate leva a decisão para as penalidades máximas.
Falando um pouco sobre o América, o time do Coelho empatou de novo. É Empata América, será o nome do América? Quinto empate seguido na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas pelo menos o América voltou ao G4, porque ainda estão acontecendo também nesta noite jogos da competição. E o América vai secar os adversários, que são Mirassol e Vila Nova, para que termine a rodada, mesmo com o quinto empate seguido na zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro 2025. Destacando um pouco a Série C do Brasileiro, dos 2 mineiros na competição nacional, um deles já está garantido na próxima fase, faltando ainda 3 rodadas para terminar a fase inicial da terceira divisão do futebol brasileiro. É a equipe do Atlético, que venceu no final de semana, se deu bem e por isso confirmou, porque a vantagem do Atlético para o primeiro fora do G8 é de 11 pontos. Com isto, o Atlético não poderá mais ser alcançado pelo adversário fora da zona de classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Já o Tombense, no momento, é o 9º colocado e vai ter que buscar nas 3 últimas rodadas uma vaga entre os 8 para seguir firme na terceira divisão, ou seja, quartas de final da Série C em 2024. Para fechar a nossa participação no esporte, destacando um pouco os Jogos Olímpicos, lá na França, o Brasil conquistou mais uma medalha de ouro e não poderia ser diferente, hein? Com ela, Rebeca Andrade, na ginástica artística. Hoje pela manhã, a brasileira garantiu com uma nota de 14,166 o primeiro lugar, então, na ginástica no solo e, por isso, superou a Simone Biles, que estava também na briga pela medalha de ouro. A Rebeca Andrade, com essa medalha conquistada, foi a segunda no individual. Ela já tinha conquistado uma medalha no salto e agora, além da medalha, na ginástica coletiva do nosso país. Parabéns para a Rebeca Andrade, brilhando, a maior medalhista brasileira em Jogos Olímpicos. É o que tínhamos de esporte hoje aqui no Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Amanhã, Toque de Letra vai destacar tudo sobre o jogo do Cruzeiro e o que rola na semana esportiva no nosso país. E o Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.